Eita. Engraçado. Ok. Então, nas últimas aulas a gente viu que conforme a galera foi pesquisando, descobrindo novas evidências, novas observações, novos equipamentos, foi juntando observações que foram levando à construção da teoria da seleção natural, que é a que a gente hoje aceita, né, que seria a teoria evolutiva atual. Daí, eu falei para vocês lá no finalzinho de uma das aulas que tem uma frase famosa que se chama nada faz sentido senão a luz da evolução. Beleza, mas o que não faz sentido? Quais foram as evidências, quais foram as observações que foram feitas e que começaram a juntar e foi criando a teoria sintética da evolução, que é nada mais do que a teoria lá do Darwin, né, o neodarwinismo, é a teoria do Darwin com as evidências atuais. Então, hoje a aula é só sobre quais são essas evidências, quais são as observações que a galera juntou para poder ancorar, né, para poder dar suporte para a teoria evolutiva. A primeira foi que a seleção artificial funciona. Se a gente pegar qualquer população de qualquer espécie e botar uma pressão seletiva lá, a gente vai ter um resultado diferente depois de algumas gerações. O que é essa pressão seletiva? Ah, eu só vou deixar se reproduzir a planta que tem uma raiz maior. Ou eu só vou deixar se reproduzir a planta que tem flores maiores. E daí, vou usar o exemplo das flores. Daí vai nascer a geração 1. Não vou ver quase mudança nenhuma. Mas daí, daquelas plantas que nasceram, eu vou de novo pegar só as que tem flor maior e botar só elas para cruzar. O resto eu não deixo cruzar. Então eu vou ter a geração 2. Também não vou ver lá muita diferença nenhuma, mas de novo, só vou pegar as flores maiores, vou descartar o resto e vou deixar cruzar de novo. E fazendo isso conforme várias gerações, a gente vai ter uma mudança. E uma coisa que a gente tem muito evidente hoje, por exemplo, é a família das brasicáceas nas plantas, que é esse slide que vocês estão vendo agora. Se a gente pega a couve, brócolis, repolho, repolho crespo, rábano, couve de Bruxelas e mais outras que não estão aqui, a gente vê que elas são as mesmas espécies. Se a gente botar elas para cruzar, elas cruzam, têm descendentes férteis, o DNA é tudo igual, só que o fenótipo delas é diferente. Daí vocês vão ter que lembrar lá do ano passado. Elas cruzam, mas elas têm alelos diferentes, mas para os mesmos genes. E, na verdade, a gente consegue selecionar esses alelos na população. Então, a partir de um tipo de mostarda silvestre lá, que é bem parecido com a mostarda de hoje em dia, vocês nunca viram uma plantinha de mostarda, essa amarela aí, e começar a selecionar para a característica que eu quero, depois de várias gerações, eu vou ter algumas variedades diferentes. E vocês poderiam chutar quanto tempo? Vocês têm uma ideia de quanto tempo fazendo seleção a gente ia conseguir esses resultados diferentes? Chuta aí para nós. Quantos anos vocês acham? Eu não faço ideia de quantos anos. Eu queria mesmo era realmente saber por que demora tanto para começar a aparecer resultados e Então, tal. lembra do ano passado que vocês viram aquela gradezinha do azão, azinho, azão, azinho, daí cruza, daí tem os filhotinhos? Vocês lembram disso? Uhum. Sim. Então, vamos dizer que eu vou selecionar só o azão. Eu quero, a característica que eu quero, ela é do azão. Mas se você for lembrar que num cruzamento que eu tenho azão, tem um azinho lá escondido, e nem sempre a característica do azinho aparece, lembra? Porque é um heterozigoto. O azão é uma característica dominante. Então, eu vou selecionar só quem tem a característica dominante. Só que vai ter alelo da característica recessiva lá também e eu não vou ver, escondida lá nos heterozigotos. Vocês lembram disso? Bem brevemente, mas lembro. Mais ou menos, né? Então, mesmo que eu selecione esses dominantes, vai vir alelo do recessivo junto. Então, eu tenho que fazer vários cruzamentos para ir limpando esses alelos, entendeu? Eu só vou pegando os dominantes, só que mesmo assim o azinho vai estar lá escondido. Então, vai demorar. E quando. Entendeu?
Entendi, entendi. Beleza. E aí, quando a gente está falando de uma característica fenotípica assim tão forte, né, que muda completamente a estrutura do corpo, a gente não está falando de um gene só. A gente está falando de vários genes ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente vai fazendo esse cruzamento para ir limpando a característica que a gente não quer, na verdade, tem vários genes ali que a gente está limpando ao mesmo tempo. Então, não é tão fácil. Então, não, nem ideia de quanto tempo. Então, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu quero esse primeiro. Olha essa pintura da Itália, Natureza Morta, lá de 1645. Então, não tem nem 500 anos. Olha para a cara daquela melancia. Tem melancia desse tipo no mercado hoje em dia? Nunca vi na vida. Pois é, mas aqui há 400 anos a melancia era daquele jeito. O que a gente faz? Há mais de 400 anos, né? Na verdade, o registro que a gente tem desse quadro é de 400 anos, mas com certeza a seleção acontece há muito mais tempo, lá da Idade Média para trás. Os Homo sapiens que começaram a plantar já começaram a selecionar. Imagina um povo que está começando a plantar, tem dois milho, um milho feio e um milho bonito. Ele não vai plantar o milho feio, né? Se ele quer milho bonito, vai plantar um milho bonito. Então a gente faz seleção desde que a gente existe, plantando, né? Que a gente não é mais nômade. Então de 400 anos para cá, a gente já alterou a melancia desse estado da pintura para aquilo que a gente come hoje, que não tem parte branca nenhuma ali dentro, né? Tudo vermelhinho. O número de sementes também mudou. Então, em 500 anos, a gente já consegue ver bastante diferença. Tem outros exemplos. Olha ali a cara da berinjela silvestre, sem ter passado por seleção. Milho da América do Norte de 9 mil anos atrás. Então, antes a gente estava falando em 500 anos, né, no caso da melancia, daquela daquela pintura para agora. Quando a gente pega sítio arqueológico de indígenas, lá, mesma época da Luzia, mais ou menos 9, 10 mil anos atrás, a gente vai ter lá naqueles sítios arqueológicos um milho que tem essa cara aqui. Eu garanto que vocês nunca viram um milho desse jeito na vida. Eu tenho essa certeza. Eu ainda tô em choque com a berinjela. É, né? A berinjela não tem data aqui, infelizmente eu não achei. Aqui, século X, então isso aqui tem 1000 anos. Uma cenoura nativa que não foi selecionada, ou seja, ela está no estado de 1000 anos atrás. Isso aqui é uma cenoura. Então a gente selecionou para ter aquilo que a gente tem hoje. Os moranguinhos, a É a banana. raiz da cenoura, né? Não? A cenoura é uma raiz. Na verdade, isso aqui, ó, é o que a gente fez inchar. É o que a gente selecionou para ter só as mais inchadinhas. Banana, ainda existem espécies assim também nativas. A semente da banana, a gente selecionou para não ter mais semente. Ela se reproduz por brotamento. Vocês já viram um pé de banana na vida? Eu Sim. já vi muitos. Já, já, já. Já repararam que depois que dá o cacho de banana, as pessoas cortam o pé de banana? Não. Nunca repararam, né? Não. Já reparou? Bananeira só dá um cacho de banana. Depois tem que cortar. E daí vai ter. As raízes da bananeira vão dar brotos em volta. Então você pega aquele brotinho e replanta se você quiser em outro lugar. Porque por semente hoje em dia não tem mais, né? Mas antigamente tinha semente. Só que a gente selecionou para ela não ter mais semente e se reproduzir só por brotamento. Esse pêssego aqui é de plantas de 4 mil antes de Cristo, então são 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás, ó, é mais novo do que esse milho de 9 mil anos. Bem pequenininho, tamanho de uma cereja. 36% era caroço, agora foi para 10% caroço. O sabor não era até levemente salgado, né? Não era tão doce, tão refrescante quanto o de hoje. Só que a gente foi selecionando para ter cada vez frutos mais carne, né? E menos caroço. Então, isso aqui é seleção. Se a seleção artificial, que a gente está forçando uma reprodução que a gente quer que aconteça, funciona, a galera pensou, bom, se a planta tem que se adaptar à natureza, então a natureza também pode selecionar.
talvez a seleção não seja tão dura quanto a nossa. Talvez a gente realmente vai impedir, por exemplo, de esse milho se reproduzir. Eu não vou deixar esse milho se reproduzir, só vou deixar os melhores se reproduzir. Talvez a natureza ela ainda deixe uns mais ou menos assim reproduzir. Então a seleção vai ser mais fraca, mas ela vai acontecer. Então, né, se a gente consegue, por que a natureza não conseguiria? Já mostrei. Mesma coisa com os animais. Essas fotos em preto e branco têm 100 anos. Ela é de 1918. Na verdade, agora já está com 102 anos, né? O Bacê, 100 anos de seleção. Boxer, 100 aninhos de seleção. Então é bem rápido, né? 100 anos é um clique. Olha o formato da cabeça como mudou. O focinho bem retinho aqui, ó. Agora tá bem mais arredondado. Opa! São Bernardo, para ter tamanhos maiores. Essa raça aqui que parece cachorro de madame, bem mais compridinha. O Bull Terrier, que acabaram com a cara dele, na minha opinião. Eu achava ele bem mais bonitinho antes, mas por padrões da raça, que não sei quem determina. Ah, esse daqui é de 1915. Deixaram ele com a cara tortinha. O cachorro de cebolinha, bem mais peludo, formato diferente. E o que mais choca, na verdade, é o crânio daqueles cachorros que têm o nariz achatado. É uma pintura de 100. Acho que essa aqui tem quase 500 anos, essa pintura. Esqueci de pôr o nome, mas ela é bem mais antiga. Tem uns 400, 500 anos. Para um cachorro dessa mesma raça hoje em dia, a estrutura óssea completamente mudada, a formação dentária completamente diferente, a órbita do olho está maior. Então, na minha opinião, a gente estragou o cachorro. Mas, fazer o quê? Daí, só por seleção, só por cruzamento diferenciado. Cruzamento... Adaptamos ele. Na verdade, a gente não adaptou, né? Porque isso aqui não é adaptado a nada. Isso aqui é adaptado ao nosso gosto. Exatamente. Gosto de alguns humanos, mas largar um bicho desse na rua, coitado. Eles têm problemas respiratórios graves, eles têm problema de olho. Esse negócio de ser do nosso gosto, porque cachorro feio. Eu também acho feio, mas tem gente que acha bonito, né? Pug. Todo mundo adora pug. Eu acho horrível, mas vai entender. Coitado, ele sofre um monte por causa dessas modificações do crânio aqui. Eles não conseguem respirar, o olho fica muito exposto, tem infecção. Daí, os cachorros eles foram selecionados do lobo. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, não? Sim, que começaram a domesticar lobo e de acordo com o tempo, o cachorro doméstico acabou surgindo, entre aspas. Isso. Cachorros existem? Não seriam lobos modificados? A gente pode pensar assim. Para a gente ter certeza que não são duas espécies diferentes, teria que pôr os dois para cruzar e ver se nasce se nasce indivíduos férteis. Lembra aquela aula lá de conceito de espécie? Se cruzar, acho que eu já li alguma coisa parecida. Isso daí. Então, acho que eles podem cruzar. Eu nunca vi nada. Eu acho que eu já vi hipótese, mas assim, nasceu, eu nunca vi, pode ter acontecido e eu não vi isso também. Só que mesmo, vamos dizer assim, ele atende ao conceito biológico de espécie. Ele cruzou e teve filhote. Vocês têm que lembrar que existem os conceitos ecológicos e comportamentais de espécie também. Eles se comportam da mesma forma? Eles vivem da mesma forma? Eles naturalmente se encontrariam para cruzar ou foi uma coisa que a gente forçou? A gente deixou eles sem opção, numa jaula fechada e não tinha tu vai tu mesmo. Então, para a gente considerar que existe uma espécie, meio que tem que ser natural, sabe? Não a gente forçar a barra. Então, é uma hipótese, pode ser só um lobo selecionado. Mas eu acho que a gente já selecionou tanto que já virou outra coisa, sabe? A gente já separou e já acumulou mutações separadas a ponto de não se reconhecerem mais como a mesma espécie. Daí como é que aconteceu a domesticação do lobo, né? Poxa, tá um frio, eles têm comida, eles estão assando uma carne lá, tá um cheiro bom. Vou chegar mais perto para ver se rola, né? Cada vez foi chegando mais perto e talvez até os humanos viram que tinha utilidade na caça e começou uma amizade aí.
Então, a fotinha, estou com frio e fome, eu vejo humanos em volta de uma fogueira, talvez eu possa pedir comida. O que poderia dar errado? 3.000 anos. A seleção artificial de cachorro existe há mais ou menos 3.000 anos. Então, 3.000 anos depois, olha o que a gente fez dos lobos. A seleção do gato foi um pouquinho diferente. A dos gatos, os humanos foram mais ativos, porque tinha importância da caça, né? O gato caçando as pragas do milho, do trigo, por exemplo. Então, os humanos participaram um pouco mais ativamente na domesticação dos gatos. Assim, foi mais óbvio de início já, a utilidade que a gente deu para eles. Galinha. Vocês já ouviram falar que galinha tem hormônio? Não, nunca ouvi falar sobre. Que bom, porque é mentira. Mas Beleza. a Maria falou que sim. Antigamente tinha bem essa fake, assim, que as galinhas têm hormônio. E olha só onde é que vai a fofoca de antigamente, né? Fake não é coisa de hoje em dia. Falava que se menina comesse muito frango, ela menstruava mais cedo. Por causa dos hormônios que davam para a galinha comer mais rápido, para crescer mais rápido. Então, se as meninas comessem esse hormônio, elas iam se desenvolver e menstruar mais cedo do que deveriam. Fake total. Galinha. Na época que isso Fala. foi febre, isso até nos jornais, não foi? Foi, mas é mentira. Mas é fake, né? E a galera não entende muito. Eu achava que galinhas eram dinossauros evoluídos. Na verdade são mesmo. São um ramo dos répteis lá, dinossáuricos. Não lembro o nome. Mas são evoluções. As aves todas, na verdade, são evoluções de um grupo de dinossauros. Né? Os dinossauros começaram a desenvolver pena e tal. Tem uma coisa legal sobre isso. Se vocês já viram Jurassic Park, tem uma hora que o dinossauro. As crianças se escondem na cozinha. E o dinossauro vai na janelinha da cozinha e dá uma borrifada assim no vidro. E as crianças vê o dinossauro dando uma borrifada. Não sei se vocês vão lembrar disso, que é uma cena muito específica. Mas eles tiveram uma consultoria científica muito boa, porque só libera vapor pela respiração animais homeotérmicos. Homeotérmicos são os que produzem calor, né? Tinha lá numa tabela do começo do ano que vocês tinham que fazer. São os animais que são quentes fisiologicamente, né? Que a gente produz o nosso próprio calor. Os répteis são ectotérmicos. Eles têm que ir no sol para ter calor. E as aves são homeotérmicas também. Então, eles fazerem um dinossauro que borrifa vapor no vidro era meio que assim, é homeotérmico, sabe? Já foi uma dica que eles deram ali, ó, não tenho pena, mas já tenho calor. Então já era um dinossauro ali do meio do caminho para as aves. Faz todo sentido biológico. Eles tiveram uma assessoria bem legal. Eu não sei se é aquela espécie, mas que eles sabiam que já estava rolando uma evolução ali. Mas eles podem ter misturado as espécies. Eles fizeram isso com alguns dinossauros dos filmes, eles misturaram características. Mas enfim, é filme, eles têm liberdade artística. Daí, o que a gente fez com a galinha? Olha a cara da galinha de 1957 e a cara da galinha de 2017. O que a gente fez foi selecionar indivíduos que têm uma fisiologia que aguenta condições de vida abusiva para crescimento rápido. Como é que a gente cria galinha? A luz fica acesa 24 horas por dia. Então a galinha sempre acha que é dia, então ela fica comendo 24 horas por dia. Se a galinha come 24 horas por dia, ela vai crescer, vai engordar mais rápido. Então, o que a gente selecionou foi a capacidade de aguentar isso. Aquelas que não aguentam, morrem. Essas observações, eu falei assim, foi o que a gente fez, né? Mas aconteceu em populações naturais também. Alguns de vocês estavam num dia que eu falei de uma brincadeira que eu faço de seleção de bicos de ave numa ilha. Então, essa brincadeira foi inspirada nisso aqui que foi observado. Tem uma ilha que ela é bastante estudada, que eles mediam o bico das aves, né? A altura e a largura aqui. Mas eu vou mostrar os dados só da altura, né? Que é daqui até aqui. Eles pegavam essas aves e mediram.
E eles sabiam que tinha aves com bico menorzinho, a maior parte dos bicos estava aqui na média de tamanho, e tinha uma outra ave com os bicos maior também. Isso aqui é uma curva que eles colocaram todas as aves aqui, então a maior parte das aves tem bico médio, mas tem umas com bico pequeno e tem algumas com bico maior. Variabilidade genética, que eu falei lá numa outra aula. Para ter seleção natural tem que ter variabilidade, tem que ser diferente. Em 1976, eles viram que a média das aves era aqui, ó, de 9,5, vai, quase 9,5 milímetros. Só que teve uma seca muito grande, quase todas as plantas morreram. As únicas plantas que sobreviveram eram aquelas que tinham sementes mais grossas, que resistiram à seca. Então, depois de 2 anos dessa seca muito forte, em 78, olha como o gráfico já mudou. Antes era assim, agora está assim. Ou seja, aquela galera que tinha bico menor não conseguiu deixar filhote. A média que antes estava aqui, 9 quase meio, se deslocou para um pouquinho mais que 10. Então a média mudou quase 1 centímetro. Desculpa, quase 1 milímetro em 2 anos. Então isso é muito rápido. Se a gente for considerar que o conceito de evolução é a mudança das frequências alélicas ao longo da geração, a gente já teve mudança das frequências alélicas. A gente já selecionou. Então a média já se deslocou um pouquinho para ter bico um pouquinho maior, que é um pouco mais forte, que vai conseguir comer aquelas sementes que sobreviveram à seca. Então, é uma diferença que a gente vê? Não. Tem que ir lá e medir todos os anos. Uma pessoa leiga que chega lá e olha para a cara das aves, não vai ver diferença. É menos de 1 milímetro, mas é 2 anos. Imagina isso acumulado em 500 anos, por exemplo. Então é bem lento, bem gradual. Se a gente for considerar que deve ter dado umas 2 gerações só, né, em 2 anos. Se a gente considerar que ela reproduz uma vez ao ano só. Tem uma coisa que a gente faz. Tem alguém com o som ligado que eu tô ouvindo o microfone dando retorno. Tem uma estratégia que a gente usa baseada em evolução para a agricultura, que chama alta dose refúgio. Vamos imaginar o seguinte: a gente tem um milho, chama milho BT, um milho transgênico. Esse milho transgênico, quando o bichinho come ele morre. Só que não é todo mundo que morre, porque existem níveis de resistência. Tem que lembrar um pouquinho lá que são vários genes, né? Então tem níveis de resistência. O que a galera que planta qualquer cultura transgênica faz? Eles colocam um milho BT, que é o transgênico, que é o que eles realmente vão colher, e coloca em volta um não transgênico. Por quê? Se eu plantar só o milho BT, eventualmente, aqueles bichinhos que não morrerem, eles vão cruzar e eles vão ter filhotes resistentes. E eu vou fazer seleção natural aqui. E eu vou ter cada vez bicho mais resistente. Então, eles colocam esses bichos que criaram um pouquinho de resistência, esse lado aqui, criaram um pouquinho de resistência para cruzar com aqueles que não têm resistência nenhuma, porque os filhotes vão ser meio termo, e esses meio termo morrem. Então, é mais interessante eu cruzar eles. Essa imagem está confusa, né? Mas a explicação dá para entender. Se eu cruzar só o bichinho resistente com outro bichinho resistente, todos os meus filhotes vão ficar cada vez mais resistentes. Eu vou fazer seleção natural. Então, qual é a ideia? Eu vou cruzar o meu resistente com um não resistente que vai estar em volta comendo o meu milho não transgênico. Eu vou gerar heterozigotos. E esses heterozigotos, se eles vieram aqui para o milho transgênico de novo, eles morrem. Essa estratégia se chama alta dose e refúgio. Porque aqui, onde é transgênico, eu coloco muito veneno para tentar matar o máximo número de indivíduos possível. E não coloco veneno nenhum aqui no milho não transgênico. Vai ser o meu refúgio. Porque daí aqui eu não vou selecionar ninguém. Então eu vou ter selvagens não resistentes com os resistentes cruzando, vai dar indivíduos heterozigotos, eles vão voltar lá para aquele milho transgênico e vão morrer.
A gente faz isso com antibiótico também. A gente usa alta dose para não sobrar ninguém. Não dá para fazer um refúgio, né? Que não dá para pegar algumas pessoas e dizer, ó, você vai ficar aí cultivando bactéria não resistente. Não dá. No nosso caso, é só alta dose mesmo. Então, para quem faz plantação, qualquer tipo de plantação, tem que conhecer essa estratégia, senão ele vai começar a criar bicho heterozigoto resistente, não vai ser interessante a longo prazo. Uma das primeiras coisas que perceberam de seleção de insetos foi lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. Vocês devem ter estudado em história que lá em 1900 inventaram como é que chama? Motor a vapor, que era movimentado a carvão. Descobriram petróleo também nessa época, diesel. Então, tem uma mariposa que chama Biston betulária, tá aqui o nome científico dela. Ela naturalmente tem a versão branca e a versão preta. E ela fica em árvore. Olha só essa árvore aqui, que é um casco de uma árvore. E antes da Revolução Industrial, antes de 1900, o que a gente mais encontrava era mariposa branca. Olha o gráfico aqui, tem. Tinha muita mariposa branca e quase nada de mariposa preta. Olha esse tronco de árvore aqui. Por que vocês acham que tinha muita mariposa branca e pouca mariposa preta? Nessas condições aqui, mariposa e essa cor de árvore. Por que vocês acham? Aparentemente, elas eram brancas, né? A maior parte era branca. Se ela era branca, ela aparentemente poderia se disfarçar no tronco da árvore e predadores que comiam mariposas ou que tinham a capacidade de matar uma mariposa não conseguiam ver ela, então ela ficava camufladinha no tronco. Exatamente. Se a maior parte dos troncos tem essa cor aqui, e quem come essa mariposa é pássaro, para um pássaro achar mariposa preta é muito mais fácil do que para achar uma mariposa branca. Então a gente tinha essas duas variações, só que a branca era muito mais comum do que a preta. Então tinha muito mais mariposa branca do que a preta. Beleza, chegou em 1900, começaram a queimar carvão, começaram a queimar diesel. Não sei se vocês sabem, mas a qualidade do ar hoje na Inglaterra é infinitamente melhor do que em 1950. Em 1950, tem vários filmes que mostram. A cidade era completamente cinza. Tipo, não dava para enxergar absolutamente nada. Tipo Ribeirão Preto quando dá queimada em volta. Assim. Mas isso na parte urbana. Porque tava todas as indústrias. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, né? Todas as indústrias não tinha filtro. Então a galera sofria mesmo. Começou a Revolução Industrial, começou a empretar aqui as árvores. Olha só, isso aqui já é uma foto de até melhor qualidade, se vocês repararem. Olha só a cor da árvore, porque ela absorveu cinzas. Então, aos poucos, a vida começou a ficar um pouco mais fácil para as mariposas pretas, porque olha esse tronco de árvore. Ao mesmo tempo que começou a ficar um pouco mais difícil uma mariposa branca, porque daí ela perdeu a camuflagem dela. E isso foi documentado, sabe? Tem registro de contagem, é muito bem documentado, porque a galera realmente percebeu que em 10 anos, de 0 a 10 anos, teve uma mudança muito forte na frequência alérgica dessas mariposas. Hoje em dia já se usa filtro e tal, já tá invertendo, já inverteu, já tá mais de boa. Mas isso foi uma coisa bem óbvia que a galera viu. Não foi um experimento intencional, né? Mas foi um experimento de seleção natural. Vocês já repararam que todo sabonete antibacteriano ou produto de limpeza antibacteriano está escrito que elimina até 99% das bactérias? Acho que eu já fiz essa pergunta em outra aula, né? Já na aula passada foi a mesma pergunta. Isso, por quê? Porque a gente não tem como garantir que não tenha uns porcentinho lá que vai ser resistente. Então, sempre tem que avisar que aquele... tinha até essa mesma foto. A gente não pode falar 100%. Não se testou todas as bactérias, então a gente... E algumas provavelmente até já tem resistência a esse mesmo sabonete. Então, tem que
você não pode dar informação errada na embalagem, né? Você tem que avisar que aquele 1% você não sabe, você não testou, já está resistente. Uma tirinha. Meu tataravô era uma barata resistente aos inseticidas. O vovô também. E o meu pai. Comigo, a coisa avacalhou. Eu não resisto a um inseticida. Daí, ele não tá com cara de quem não está gostando. Tá com cara de quem gosta de inseticida. Perguntinha para vocês. Por que é tão fácil a gente ver evolução em bactéria? Em 50 anos a gente percebe, às vezes até em menos anos, no caso de bactéria que causa doença, a gente usa antibiótico. Inseto é rapidíssimo. E elefante é tão difícil, por exemplo. Ou girafa. Por que a gente vê mais inseto em bactéria e nos outros animais não? Primeiro que a gente tem mais contato com insetos e pragas, essas coisas, por exemplo, baratas, porque estão sempre próximo da gente, então a gente inventa coisa para matar eles, e não o elefante. O elefante está lá no cantinho dele vivendo a vida dele. Não tem o porquê a gente querer criar alguma coisa para matar um elefante, a gente ter que selecionar um mais forte que não morra para essas artimanhas. Primeiro, a seleção. Ai, faz barulho que chega a gente, mas eu não vejo a notificação. Primeiro, porque a seleção está sendo muito mais forte nos insetos e nas bactérias. Beleza. E o outro motivo? Tem mais um. Quanto tempo mosca leva para se reproduzir? Putz, é rapidinho, né? Em uma semana. Quanto tempo o elefante demora para se reproduzir? Aí são meses mesmo. São 2 anos de gestação, né? Mas Eita. até ele chegar na fase reprodutiva, eu acho que vai uns 15 anos. Então, a evolução é a mudança de frequência alélica ao longo das gerações. Então, a gente precisa ver as gerações mudando. A gente não vê muito a geração de elefante mudar no nosso tempo de vida. A gente vai ver no máximo um avô, uma mãe e um neto, 3 gerações no nosso tempo de vida. Mas de mosca, se você quiser ter uma por semana, você consegue. Então, o tempo de geração faz a gente perceber mais a evolução naqueles que se reproduzem mais rápido. Mas, olha só, você citou os elefantes. Tem caça de elefante, certo? Para tirar o marfim. Sim. A gente já selecionou elefantes com marfim menor do que antigamente. Hoje em dia não nasce elefante com marfim tão grande, com as presas, né? Porque lá é um dente, quanto há 1000 anos atrás, por exemplo. A gente já selecionou o tamanho do dente do elefante. Só que, lógico, demora mais, porque demora mais para eles se reproduzirem. Mas se a gente pegar registro de marfim, porque marfim é caçado desde o início da humanidade, né? Tem fósseis e tal. Se a gente pega o tamanho do marfim daquela época, pega a mesma espécie hoje, o marfim não é mais do mesmo tamanho. Porque a gente caça o elefante que tem marfim maior, não o elefante que tem marfim menor. Então, num ambiente que tem humanos que caçam marfim, ter marfim feio e pequeno é vantagem. A gente já fez essa seleção com eles também. Tem um tema que eu acho muito legal, que é a seleção sexual. Galera dá pouca importância, mas a gente pode até passar pra gente, assim, um pouquinho. Tem um véu da cultura no nosso caso, né? Que humanos têm cultura. Se a gente esquecer a cultura, pensar no homem das cavernas, a gente, ou no mundo sem anticoncepcional, no mundo em que as pessoas não precisam trabalhar, dá para transportar para humanos. Como é que funciona a seleção sexual? Primeiro, a gente tem umas premissas para entender por quê. Vamos diferenciar macho de fêmea primeiro. Gameta. Gameta é o óvulo e espermatozoide. O gameta da fêmea, que é o óvulo, é grande, é a maior célula humana que existe, tem pouca mobilidade, não sai do corpo da mulher, então ele não se move, ele é paradão, ele só rola praticamente. É escasso, tem no máximo assim 2 por mês e é raro. 3 por mês, mais raro ainda.
Geralmente é um por mês, então é raro. E ele é caro, porque demanda uma fisiologia muito grande reprodutiva da mulher para gerar um óvulo. Tem toda a parte menstrual, que vai sangue fora, que ainda não é perda de recurso. Tem toda uma parte hormonal que tem que se ajeitar ali para liberar um óvulo. Então, é um recurso caro. Macho, espermatozoide é pequeno, é móvel, abundante, tem milhões por dia. Isso significa que ele é barato, tá sobrando. É muito fácil produzir um espermatozoide quando a gente compara com a produção de um óvulo. Até aí, tudo certo? Tudo certo. Ok. Qual que é o limitante para a fêmea? Vamos pensar assim, a fêmea é o macho quer ter o maior número de filho possível. Qual é o maior limitante da fêmea? Ela tem um óvulo por mês e ela demora 9 meses para gestar. E ainda tem uns meses depois que não funciona lá muito bem, então uns 2, 3 meses também não vai engravidar de novo. Então, vamos contar aí que no máximo ela consegue um por ano, uma vez a cada 11 meses. Mas o limitante para as mulheres, o número de filho, é a quantidade de gameta. É um por vez e demora. Qual é o limitante para os machos? É o número de cópula. Macho não gesta, macho produz milhões de espermatozoides por vez. Então, se ele copular, praticamente é um filho por cópula. Então, o limitante no sucesso reprodutivo para o macho é transar com mulheres diferentes. Vamos pensar em mulher porque é mais fácil, tá? Mas vocês podem pensar em outras espécies também. Vamos pensar no esforço que dá para fazer um filho. Quem que vocês acham que demanda mais fisiologia num processo assim para ter um filho, homem ou mulher? Já pensando nas coisas que a gente pensou, que a gente já falou. Tá fácil. Alguém abriu o microfone, mas eu não ouvi. Foi eu. A mulher. Mulher tem que se esforçar muito mais para ter um filho. Umzinho só é 11 meses de tempo, no mínimo, fora todo o recurso alimentar que essa mulher vai ter que comer. Então, o físico até de risco para a própria saúde é muito maior. Então, tem um esforço para cuidar. Eu estou falando só até o bebê nascer. Pensa toda a amamentação depois. Então, vai lá uns 2 anos de só para ter um. Macho, qual é o maior investimento que ele tem que fazer? Acasalar. Beleza. Vamos pensar nesses critérios. O objetivo, vamos dizer que o objetivo desse pai, dessa mãe, é ter um filhote que sobreviva. Quem é que vai escolher mais o parceiro? Sabendo que o seu filhote vai ser uma mistura genética sua e do parceiro. Quem é que vai escolher mais? A fêmea? Lógico. Ela quer ter um filho. Ela tem 2 machos para ela escolher. Ela sabe que ela vai ficar 2 anos alimentando outro ser vivo. Ela sabe que ela vai correr risco de morrer. Os animais não sabem, né? Mas eles foram selecionados para se comportarem assim. A fêmea vai passar por tudo isso para ter um filhote que vai morrer? Para ter um filhote fraco? Não. Para o macho, qual é a dificuldade dele? Lógico que ele vai criar uma fêmea melhor. Mas se a fêmea melhor não aceitar ele pode transar quantas vezes ele quiser. Então, na verdade, ele aumenta muito as chances dele se ele aumentar a quantidade de fêmea. Para a fêmea, ela aumentar a quantidade de macho, para ela não faz sentido, ela só vai ter um. Então, ela tem que aumentar a qualidade, entendeu? Um investe em qualidade, para ter certeza que aquele único que vai nascer vai ser saudável, forte. E o outro, bom, eu posso fazer quantos eu quiser e eu não preciso cuidar. Então, eu vou fazer um monte. Entenderam? Um investe em qualidade e o outro investe em quantidade. Sim. Daí, deixa eu ver se tem outros. Eu não vou passar esse vídeo aqui não, porque ele tá em inglês, eu explico ele. Tem umas coisas interessantes em aves, por exemplo. Tem ave que o casal se junta e fica junto pro resto da vida, né? Pinguim, papagaios. Tem várias aves que fazem isso. Daí,
tem várias espécies de ave, né? O que a galera observou, assim, como regra geral, é o seguinte: se o macho vai cuidar da cria, se o macho é de uma espécie que ele ajuda a alimentar a cria, o macho, ele corteja a fêmea mais tempo, para ter certeza que o filho é dele. Então o macho fica lá enrolando aquela fêmea, né, para deixar ela um tempo sem cruzar com ninguém, para ele ter certeza que ele vai cruzar. Ela vai pôr um ovo e aquele ovo é dele e ele vai cuidar do ovo que é dele. Em espécies em que o macho só cruza e a fêmea cuida sozinha dos filhos, o macho só cruza mesmo e cai fora. Então, se o macho vai ter um tempo que ele vai gastar para cuidar dos filhotes, alimentar os filhotes, ele quer ter certeza que o filho é dele. Entenderam? Uhum. Eu acho isso bem interessante das aves. E se a gente for pensar em antigamente, em que a cultura humana não tinha anticoncepcional, não tinha nem escolha, né? A fêmea não tinha muito. Era uma instituição, né? Meio que encaixa, assim, com a nossa cultura antigamente. Mas daí foram fazer exame genético nos filhotes dessas espécies em que o macho e a fêmea formam casais e ficam pro resto da vida. Por exemplo, o pinguim. Pegaram o pai, a mãe e os filhotes fizeram exame genético. Eles viram que mais ou menos, dependendo da espécie, né, de 10 a 30% dos filhotes não são do pai. Ou seja, a fêmea, ela selecionou um cara, provavelmente que ela olhou e era mais forte e era mais saudável para cruzar, porque ela quer ter um filhote saudável, mas ela escolheu um cara que é mais dedicado para criar. E, lógico, um pinguim não faz teste de DNA, então não sei se isso é exatamente um tabu para eles. Mas mesmo em aves que ficam a vida inteira juntos, o casalzinho de 10 a 30%, o filho é fora do casamento, digamos assim. A fêmea dá uma escapadinha com um cara mais forte. Não tô normalizando isso para humanos, tá? É uma curiosidade. A gente fala assim brincando, mas... Daí, sobre o vídeo. Vocês já repararam que em pavão, vocês já viram pavão na vida? Já. E pavoa. Também. Essas da imagem, pavoa, é fêmea. Ela é branquinha e não tem aquele rabo todo. E desde antigamente se achava que, porque os machos eles exibem, né, o rabo para a fêmea, eles abrem o leque e fazem dança, chacoalham, e a fêmea olha e escolhe. Vai tu, não vai tu, ela dá uma olhada nas opções dela. Daí antigamente, né, desde antigamente já se falava assim, poxa, mas por que uma ave, ela é indiana, tá? Ela é da região da Ásia. O macho tem um troço que atrapalha, que enrosca em tudo, que faz ele ficar mais fácil para ser pego por predador. O negócio brilha. E a fêmea não tem nada. Por quê? Tipo, qual seria a razão disso? Então, desde antigamente já se achava que seria uma forma de a fêmea averiguar a saúde do macho. Então, a fêmea ia olhar a cauda e ia pensar, bom, a cauda desse pavão aqui tá toda arrebentada. Tá cheia de parasita, tá com marca de ataque de predador. Esse cara aqui é fraco, não me serve. Por outro lado, ela vai olhar uma cauda toda exuberante, brilhante, íntegra, sem marcas de predador e pensa, esse cara aqui tá conseguindo sobreviver carregando esse trambolho, então ele é forte, ele é saudável. Então, vou cruzar com ele. Mas isso era uma hipótese. Fizeram um experimento. Como que vocês acham que foi o experimento? Eu juro que eu não consigo pensar como é que foi. E os Acho outros? que foi real, acho que comprovaram o que estava pensando. Mas como é que vai montar um experimento para isso? Encher um pavão de bicuda até aquela cauda dele ficar quebrada? E depois fizeram o quê? Aí colocaram esse com a cauda toda quebrada, toda desgastada de um lado, e do outro colocou um com a cauda toda bonitona. E esperou a fêmea decidir qual que ela ia querer. E eu acho que ela
quis aquele todo quebrado, eu chuto aí. Ah, você tá defendendo os estropiados aqui. Porque se ele tá estrupiado e tá vivo é porque ele é brabo. Eu vou ao contrário. Então, mas se os dois vivem no mesmo ambiente e um tá lindo, maravilhoso, outro tá estropiado, um tá sobrevivendo melhor, tá fugindo melhor, tá sendo mais rápido ou mais esperto. Porque um tá sendo pego e o outro não. Putz, pior que faz sentido. Então, esse é o primeiro experimento que fizeram. Pegaram eu ia falar peru. Pegaram um pavão todo estrupiado, pegaram um pavão bonitão, botaram as fêmeas e as fêmeas foram um bonitão. Beleza, primeiro experimento. Então a gente já sabe que aquela cauda lá tem seleção sexual. É a fêmea que escolhe a cauda bonita. Beleza. Mas olha, a nossa hipótese era o quê? Que os pavão de cauda mais bonita estavam sobrevivendo melhor, certo? Essa é a nossa hipótese. Porque senão não faz sentido escolher pela cauda. Certo, certo. Ok, então qual vai ser o nosso próximo experimento? Para a gente ter certeza que os pavões de cauda bonita são melhores reprodutores do que os de cauda feia. Tem filhotes melhores. Vai ter que fazer eles cruzar pra saber. Vai ter que da cria. Vai ter que cruzar e vai ter que contar exatamente o que fizeram. Eu tô resumindo o vídeo. Eles pegaram as fêmeas e um monte de macho, pegaram um monte de fêmea, né, com macho bonito e um monte de fêmea com macho feio. E botaram todo mundo para cruzar. E foram olhar os filhotes. Porque se a gente está falando que eles são melhores reprodutores, a gente tem que olhar para o filhote. E realmente viram que os pavões de asa mais bonita tinham mais filhotes e os filhotes eram mais pesados. Ou seja, eram mais fortes. Então, fez sentido. Mas você viu que precisou de 2 experimentos para comprovar uma hipótese só, porque a gente tem que separar, fazer em etapa. Então, realmente viram que pavão com cauda maior era mais forte, tinha filhotes mais fortinhos. Outra evidência são os fósseis. Bom, fósseis, vocês devem ter visto lá no 7º ano, não vou falar muito sobre eles, só dar uma revisãozinha, tá? Os fósseis, eles são formados em lugar que não tem oxigênio, ou não tem calor, ou não tem água. Tem que estar, porque os fósseis, na verdade, são organismos que não apodreceram. O apodrecimento é feito por fungos e bactérias. Fungos e bactérias precisam de água em estado líquido, calor e oxigênio. A maior parte, né? Nem todos precisam de oxigênio. Então, para formar fóssil, precisa de um ambiente muito específico, muito bom, né? Que não vai ocorrer apodrecimento e que vai acontecer, via de regra, a maior parte deles vai acontecer que o cálcio, os carbonatos do solo vão acabar penetrando nesse fóssil, nesse organismo vivo e vai substituir a parte orgânica por calcário, por exemplo, ou por outros tipos de elementos, sílica, que vai ocupar aquele espaço, então meio que a parte orgânica, né, o tronco vai virar a rocha, por exemplo. Isso acontece muito em estuário onde o rio libera os sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando e os organismos que ficarem presos ali, eles vão ficar cada vez mais sendo apertados pelo peso do sedimento que vai por cima, então vai isolando esse corpo de oxigênio que, se não mexer, durante mais de 10 mil anos, mais ou menos, vai virar um fóssil. Parte mole é muito difícil fossilizar, tem que estar num ambiente muito bom, tipo geleira, congelado mesmo. Então, parte mole é muito difícil de encontrar. Âmbar também acho. Âmbar é aquela resina de árvore, principalmente pinheiro, que às vezes o insetinho acaba se prendendo naquela resina e ele envolve, então fica protegido do oxigênio ali. Não pode sofrer erosão, não pode sofrer metamorfismo, que é quando a crosta terrestre é muito fina e o magma embaixo acaba encostando, acaba cozinhando aquilo ali, então também não pode. E os fósseis, por eles ficarem preservados, eles vão indicar como o ambiente era naquele lugar naquela época.
E é um registro falho, até falei em outra aula, não é todo lugar que tem fóssil. Então a gente não é um livro que tem todas as páginas, a gente tem trechos. Aquilo que a gente não tem, a gente tem que imaginar, ou supor, ou procurar em outro lugar. Então a gente sabe o que tinha naquele lugar naquela época. E tem alguns seres vivos que a gente consegue ter os fósseis com uma sequência até muito boa, dependendo do lugar em que aquela espécie viveu. O lugar, por exemplo, sempre foi bom para fossilizar, então a gente tem a sequência inteira. A gente tem sequências muito boas de cavalos, por exemplo, é quase sem nenhum espaço. Coisas de concha, moluscos que tem concha também é muito bom, porque a concha é calcária, né? Ela, se ficar isolada, já sobrevive. Se a gente consegue ter um conteúdo estomacal, por exemplo, a gente até consegue saber do que se alimentava. Essa foto aqui é do Rio Grande do Sul, uma floresta inteira que foi fossilizada. Tem um lugar que tem muito fóssil de árvore, até eles fazem mesa, banqueta e tal. Lugares que sofreram soterramento é bom para fóssil também. Por exemplo, se não mexerem em Mariana e Brumadinho, daqui 10 mil anos vai ter fóssil bom lá. Porque fechou de uma vez, né, com a lama. Por mais que tenha água na lama, aquilo vai secar eventualmente, não tem oxigênio, não tem bolsão de ar, nada. Então, lugares que tiveram deslizamento é bom para fóssil também. Parte mole, por exemplo, nesse lugar, é um puma que acabou de morrer. Ele está num lugar que tem água, mas é gelado. E onde tem água não tem muito oxigênio. Então, a gente tirou um dos fatores para a fossilização, e é frio, né? Então, se isso aqui ficar paradinho, vocês estão vendo, já juntou uma poeira aqui, se juntar mais sedimento em cima, é um bom... A parte mole vai apodrecer, mas os ossos aqui nesse ambiente, se não mexer, pode dar um bom fóssil daqui 10 mil anos. E a gente consegue ter datações. Como é que funciona a datação? Não dá para datar a rocha vulcânica, porque não sobra nada lá. Quer dizer, até dá, mas não tem material orgânico lá. Não tem fóssil onde tem vulcão, onde tem rocha vulcânica. Só vai ter fóssil onde tem rocha sedimentar, né? Que é aquela que vai aos poucos deslizamento e tal. Como é que a gente faz isso? A gente vai... Deixa eu ver se tem um outro... Aqui. A gente vai usar uma técnica que chama radiocarbono, ou carbono 14, ou outros tipos de relógio radioativo. Vocês vão ter que lembrar um pouquinho lá de química, tá? Vocês têm que lembrar que um átomo tem um número atômico, que é a quantidade de prótons que aquele elemento químico tem. E esse elemento químico é caracterizado pelo número de prótons. Beleza. A massa do átomo, ela é próton mais nêutron. Elétron quase não tem massa, a gente não conta. Então, o número atômico é próton, massa é próton mais nêutrons. Geralmente tem o mesmo número de próton e nêutron. Geralmente, né? Porque tem os isótopos, que são tipo as exceções. Então, nos isótopos, um elemento químico ele vai ter lá o número de prótons que caracteriza o elemento, mas vai ter o número de nêutrons diferente. Ele vai perder aquele nêutron por radioatividade. E essa perca de nêutron, ela é calculada. A gente sabe mais ou menos quanto tempo um elemento químico demora para perder esses nêutrons. Ele tem um conceito que chama de meia-vida. Quanto tempo um elemento químico demora para metade dele se transformar em outro elemento químico? E isso a gente já sabe esses tempos em laboratório. Experimentos de laboratório, a gente sabe quanto tempo demora. E daí, eu quero, na verdade, aqui. Como é que funciona a datação por carbono 14? A gente pensando nesses conceitos que eu já falei. O carbono, geralmente, ele é 12. O número atômico do carbono é 12. Mas a gente não vai medir carbono 12 nos seres vivos fósseis. A gente vai medir o carbono 14, que é um isótopo. O carbono 14 ele é produzido pelos raios cósmicos que bombardeiam átomos de hidrogênio 14. Então, na nossa atmosfera, 80% da atmosfera é nitrogênio 14. Só que os raios cósmicos que são liberados pelo Sol e tal, que é liberado o tempo todo, de uma forma mais ou menos constante, vai transformar esse nitrogênio 14 em carbono 14. Então, vai ser um carbono que vai ter 14 prótons. Ou neutros.
Esqueci. Ah, tá ali embaixo. 6 prótons e 8 nêutrons. Isso vai ser um carbono com 2 nêutrons a mais. Então, esses raios, eles vão atingir um próton no núcleo de nitrogênio e vão converter esse próton em um nêutron. E essa conversão, ela é relativamente constante, como eu já falei. Então, o carbono 12, que é o que tem mais abundante, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 14 vai ter 6 prótons e 8 nêutrons, porque, na verdade, ele foi produzido lá através de nitrogênio 14, então ele vai ter 8 nêutrons. Só que esse carbono 14, ele é instável. Ele não dura para sempre. Ele foi criado a partir do nitrogênio 14, mas ao longo do tempo ele vai virar nitrogênio 14 de novo. Ele vai voltar, um nêutron vai virar um próton de novo. Mas isso demora e a gente sabe esse tempo. Na natureza vai ter muito carbono 12, como eu já comentei. Vai ter carbono 13, mas ele é extremamente instável, quase não se mede, desaparece rápido. E um pouquinho de carbono 14, que também é instável, mas ele demora. Pela planta que vai incorporar lá o carbono a primeira vez na cadeia alimentar, que vocês vão ter que lembrar lá do primeiro ano, que é a planta que pega o carbono atmosférico, com a luz do sol, consegue transformar isso em glicose. Essa glicose vai virar celulose, proteínas para a planta. Para a planta é tudo carbono. Então não importa. Se é 12, se é 13, se é 14, é carbono. A planta vai pegar e vai incorporar no corpo dela na proporção que tem na atmosfera. Então, se na atmosfera tem 10 carbono 12 e 1 carbono 14, no corpo da planta vai ter 10 carbono 12 e 1 carbono 14. Para a planta é tudo igual. E essa planta vai servir de alimento para os herbívoros, que vão servir de alimento para os carnívoros, e esse carbono vai entrar desse jeito que a planta pegou na cadeia alimentar e vai fazer parte de todos os seres vivos. Quando o organismo morre, a gente vai dizer que o relógio de carbono zerou. Porque a partir da hora que o indivíduo morre, ele não vai mais ingerir carbono. Ele morreu, ele não come mais. Mas ele vai começar a perder carbono 14. Esse carbono 14 vai começar a virar nitrogênio dentro do corpo dele. O 12 é constante, o 12 não muda, o carbono 12 vai ser 12 para sempre. Então, quando a gente compara um indivíduo que morreu com a quantidade de carbono que a gente tem na atmosfera, a gente sabe há quanto tempo ele morreu. Porque quanto mais tempo ele está morto, menos carbono 14 ele vai ter. Esse carbono 14 vai sumindo devagarzinho. Qual é o tempo de meia-vida do carbono 14? 6.000 anos. Então a gente sabe que para o carbono 14, por exemplo, eu morri hoje. Para o meu carbono 14, para metade dele desaparecer, vai demorar 6.000 anos. Ok? Então a gente consegue ter datações, na verdade, até a metade aqui, ó, no gráfico. Então eu sei que metade do meu carbono 14 vai desaparecer em 6.000 anos, mas vai sobrar a outra metade. Então, para mais metade desaparecer, é mais 6.000 anos, e assim vai. Então a gente consegue datar até coisas 40.000 anos, mais ou menos. Outros elementos químicos também dá para fazer isso, dá para fazer com potássio, com argônio, mas daí o tempo de meia-vida é maior. A gente não consegue datar coisas tão antigas. Mas aí, qual é o princípio disso daqui? A gente tem que lembrar que a quantidade de carbono 12 e de carbono 14 na atmosfera é sempre igual. A gente fica sendo bombardeado por raio cósmico basicamente da mesma forma ao longo das eras. Então, carbono 14 e 12 na atmosfera é igual. Isso significa que enquanto o ser vivo está vivo, vai ser igual à atmosfera. A partir da hora que o ser vivo morre, o carbono 14 vai desaparecer. Ele vai virar nitrogênio 14. Então, a gente faz um cálculo, que é uma escala logarítmica, e a gente sabe quanto tempo aquele organismo está morto. Tem um desenho, mas na verdade a gente já falou tudo sobre esse desenho, que daí tem os raios cósmicos que vêm do Sol, transforma nitrogênio 14 em carbono 14. A gente vai, né, as plantas vão transformar esse carbono 14, 12, 13 em planta, glicose, celulose, e a gente vai se alimentar. A partir da hora que a gente morre, a gente começa a perder carbono 14, vai virar nitrogênio 14, e a gente calcula essa diferença da atmosfera para
para o fóssil que a gente comprou. E daí a gente consegue calcular muitas coisas. E a outra forma é relativa. Essa é datação, não é relativa, é absoluta. Datação absoluta, eu consigo saber qual é a idade. Outra forma é a datação relativa. A gente consegue falar assim, é mais novo do que tal e é mais velho do que tal. E até eu separei uma coisa que é bem interessante, que a gente tem uma camada geológica, né? Quando a gente olha uma rocha, por exemplo, que tem rochas sedimentares, assim, que tem uma quebra que a gente consegue ver várias idades, né? Porque rocha sedimentar, ela é depositada camadinha de poeira por camadinha de poeira, né? Por exemplo, tinha uma montanha aqui que vai degradando com chuva, sol, vai caindo e vai completando os vales. Então a gente consegue ver. E no mundo inteiro a gente consegue ver uma camada que é muito rica em irídio. Tipo, no mundo inteiro, com a mesma data, na mesma era geológica, a gente tem uma camada que é muito rica em irídio e não tem isso em lugar nenhum. E isso foi datado como o resto do não é meteoro que eu quero falar. Meteoro que caiu na Terra e cobriu a Terra de cinzas e provavelmente levou à extinção dos dinossauros. Vocês conhecem essas histórias? Sim, sim. Subiu um meteoro, levantou muita poeira, cobriu a luz do sol. Na verdade, não foi o meteoro que matou os dinossauros e outras espécies, né? Foi a nuvem de poeira que cobriu o sol, cobrindo o sol, não tem fotossíntese, não tendo fotossíntese, não tem planta para comer, os herbívoros morrem, os carnívoros morrem, só os animais menorzinhos que sobrevivem com menos comida ou até com comida podre ou comida enterrada que conseguem sobreviver. Quem precisa de coisa fresca e muita coisa fresca, morre. Então, o irídio, eu não sei se eu falei, o irídio, ele é um elemento químico que ele tem muito em meteoro, então provavelmente nesse choque liberou irídio e a gente consegue ver isso, essa camada no mundo inteiro, que depois decantou, né? Então a gente consegue fazer uma datação relativa, de fato que a gente já conhece, consegue ver pelas rochas. Aqui eu já falei. Eu ia dar exemplo de vários tipos de fóssil, e tem fóssil por impressão, até a pegadinha aqui em provavelmente uma rocha sedimentar que estava meio mole, meio dura, né? Estava no processo de solidificação. As impressões de concha, que por ser calcário fica bastante tempo aqui. Isso aqui vocês já viram? Às vezes tem em borda de piscina. Chama ardósia. Acho que já. Ardósia, isso aqui é. Vocês já viram o lago que fica aquelas ondinhas? Aquela foto que eu mostrei do Puma. Que fica aquelas ondinhas na beirada e vai formando aquelas costelinhas. Isso aqui é fóssil da beira de um lago. E é muito comum essa ardósia aqui. Em Santa Catarina tem minas de ardósia. Você vê peixinho. É bem comum. Eles acham que é defeito, eles jogam fora, tá? Isso aqui é ardósia também. O meu professor de geologia da faculdade, ele era rico, porque ele era geólogo e trabalhava com as coisas de rico. Ele tinha uma mina de ardósia perto da minha cidade e que tinha fóssil, e ele comprou a mina. Lógico, era uma mina pequenininha, e levava a gente para fazer saída de campo lá para mostrar. Putz. Mas que sorte, hein? Ele era rico, né, gente? É rico, porque ele não morreu. Eu quero mostrar um negócio para vocês, peraí. Se eu achar. Fóssil por mineralização. É isso aqui que eu falei, assim, vai ficar um ser vivo lá, num lugar que tem muito mineral, e esses minerais, aos poucos, vai entrar dentro da rocha. Isso aqui é uma concha, né, e geralmente o mineral que entra é calcário ou sílica, porque são moléculas bem pequenininhas que conseguem ultrapassar a membrana, né, a membrana viva, consegue substituir. Osso já é praticamente calcário, então é muito mais fácil de fossilizar. Eu queria mostrar um negócio para vocês, porque eu sempre quis comprar um negócio. Eu não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? Sim, sim. Tô vendo. Isso aqui é um pingente de um caracol que eu comprei de um hippie da praia. Diz ele que é da Turquia. Isso aqui é uma amonite. É bem comum, é um fóssil muito comum, porque ele é bem fácil de fossilizar, aqui atrás, ó. Então, ele nem foi caro. Eu negociei com o cara, deu R$120. Mas eu não tinha na época, mas, porra, é um fóssil. Daí, não dá pra vocês verem,
Ele foi polido, né? Aqui é sílica, que é o material de areia, vidro. Aqui tem um que parece cimento, é mais cinza. Aqui provavelmente a concha deu uma quebradinha, então o que entrou não foi filtrado, né? Não foi uma sílica filtrada pela membrana da concha. Foi o próprio sedimento que estava em volta. Então isso aqui que tá o cinza provavelmente entrou por algum buraquinho. Isso aqui era a rocha que ele tava e o resto é um filtrado daquela rocha. São só as moléculas menorzinhas que conseguiram entrar e solidificar ali dentro. E tem um monte de coisa que vendem disso. Só queria mostrar. Maneiro, maneiro. Você tem literalmente um fóssil que você coloca no pescoço. Tem. Se o lugar de fossilização for muito bom, pode sobreviver cor. Mas a gente tem a consciência que a molécula é de cor. Não necessariamente há não sei quantos mil anos atrás, aquela molécula tinha aquela cor. Pode ser que ela tenha modificado ao longo dos anos, mas é uma molécula de cor. A gente vai para o laboratório, faz análise química e sabe que aquilo é uma molécula de cor. Então tem besouros, por exemplo, coloridos. De novo, um fóssil muito bom que a gente consegue ver até onde ia a carne dele, ó. E a gente consegue ver aqui na foto de cima que tem uns protopena. Esse aqui é um artigo que fala da descoberta de um dinossauro que tinha pena, né? Aqui, ó, tem tipo uma sombrinha, que são a parte central da pena, né? E dá até pra ver um pouquinho a textura da pele, porque realmente é um fóssil muito bom. Essa aqui, uma foto melhorzinha. Provavelmente ele tinha umas protopena aqui. Algumas fímbrias, né? Fímbrias, não sei direito como é que fala no caso de animal. Uns pelos mais grossos. Começo de desenvolvimento de pena. De novo, uma pena bem bonitinha, já tem mais estrutura de pena agora, então quer dizer, a gente já tá vendo que a estrutura tá melhorando, até com cor. Talvez a cor original não tenha sido essa, mas é uma molécula de cor. Pode ter mudado, mas alguma coisa parecida com isso era. A gente até pode saber qual era essa molécula e em laboratório conseguir imaginar como que ela era naturalmente. Esse aqui é do Brasil, mas eu não coloquei aonde? Formação Santana e Romualdo. Não coloquei em qual lugar. Então, estruturas moles, né, no inseto, no caso, tem que estar um lugar muito bom para fossilizar. O âmbar, que eu comentei, que a resina é principalmente de pinheiro, pêssego tem, maçã também tem, árvore, né? Fazem anel também, aqui tem um negocinho de ouro branco em volta e tal. Então, tecido mole fica bem preservado. Até conteúdo do estômago fica preservado, então dá para saber bastante coisa. A mumificação, que tem que estar em um lugar muito seco ou muito gelado para acontecer, de vez em quando aparece, né? O aquecimento global tá fazendo aparecer uns bichos a mais aí. Tá, as geleiras diminuindo, então tá aparecendo uns fósseis novos, tá? Bem, bem comum. E com isso, umas bactérias e uns vírus novos também. Deixa eu ver. Tudo tranquilo, nada preocupante. Nada preocupante. Eu vou deixar o resto para outra semana, tá? Porque tem mais 30 slides. Ok. Beleza? Vou parar de gravar.